E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe você e a sua vida e seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo da semana da série, né? O que as manchetes estão dizendo esta semana, e todo dia tem algo novo. Mas antes disso, eu quero apresentar para vocês um livro teológico, tá? Que vai ajudar muito você que está iniciando na área teológica, quer aprender algumas coisas sobre a cultura hebreia, né, a cultura dos hebreus, israelitas. É muito bom, principalmente na era bíblica, porque aqui você vai aprender também lendo a Bíblia, mas este livro ele tem algo resumido, ele traz somente o que importa, que são as festas, os usos e costumes. Assim fica muito mais fácil você aprender de forma paralela à Bíblia, porque você vai trabalhar somente em cima daquilo. E eu quero trazer aqui um livro que chegou essa semana aqui, ó, que é o manual, tá? O Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos, tá bom? Por Leonardo Andrade. E é esse professor aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se vai dar para a câmera pegar. Leonardo Andrade, professor, teólogo, né? Tem uma vasta formação aqui. Ele inclusive já foi participante do programa da Musical, no debate da Musical, né? Bom, enfim, não vou entrar em detalhes, mas este livro aqui, ele é muito bom porque tem outros livros também que depois eu vou trazer. E depois eu quero fazer um vídeo unbox somente dele. Eu acabei lendo, tava com tanta vontade, falei, vou dar uma lida e já começar os estudos. Mas eu vou fazer uma apresentação somente dele, tá? Separada dele, tá certo? Então não esquece, esse livro aqui é muito bom, porque é bom que a gente aprenda sobre os usos e costumes, porque isso vai enriquecer e vai te ajudar certamente nas suas produções teológicas, nos seus estudos teológicos e até mesmo nas escolas dominicais. Agora roda a vinheta que a gente vai direto pro que interessa, pessoal. Bom, pessoal, vamos lá dar seguimento aos nossos vídeos e ao nosso vídeo em questão. Eu abri aqui, ó, direto a reportagem na Folha Gospel que fala sobre o Luiz Saião. Se eu não me engano, acho que há 3 vídeos atrás eu estava comentando sobre um trecho, sobre uma outra reportagem, e havia essa reportagem ao lado falando sobre o Luiz Saião. Mas eu acabei não entrando nos pormenores, né, a fundo na questão disso. O que acontece? Ele sofreu aí um AVC. E nós, como seres humanos, nós temos que pedir muito a Deus para que para que Deus nos livre, né? Nos livre, nos dê, como eu falo, livramento em relação a isso. Mas nós somos seres humanos e nós passamos por isso. Se for a hora se chegar a nossa hora, né? De nós partirmos dessa para a glória, como os cristãos, né? Digamos assim, veteranos, né? E muitos antigos falavam, se for a hora, vai ser. Porque a gente vê que Paulo, entre outros, passaram, né, por provações e por situações nesse sentido que são situações inerentes ao ser humano, né, gripes, constipação, uma infecção viral, essas coisas. E se for a hora, vai ser. Nós temos Paulo quando desembarcou numa praia e ao juntar aí, né, foram acender fogos e no meio das palhas ali, né, dos gravetos, da madeira, uma víbora acabou picando ele, e as pessoas que estavam ali ao redor se impressionaram, porque sabia que aquela víbora, ela era muito venenosa, muito peçonhenta, e se admiraram porque não aconteceu nada com ele. É porque é o poder de Deus, o poder do Criador, né? Então quem somos nós ou as criaturas, né, diante disso? Então quando é a hora, né, não tem como. Mas nós passamos por situações assim, tá? Inclusive o meu cunhado tá com uma situação muito delicada, né? O nome dele, a gente conhece ele por Tico, tá? E né, a gente tá orando pela vida dele. Não vou entrar aqui em detalhe, mas são pessoas, ele ainda não é evangélico, mas nós vamos orar para que Deus faça a obra, com certeza. Mas nós passamos por situações assim, né? E com Luiz Saião não é diferente. Um cristão, ele é da Batista das Nações Unidas, né? Da IBNU. Ele é pastor e também professor. Inclusive, eu já mencionei aqui que disciplinas na grade curricular do meu aprendizado como bacharelado
na faculdade Bethesda tem, né, o conhecimento dele, né, que está ali para poder contribuir com a história, né, a historicidade e também o curso de bacharelado, o curso avançado, né, que equivale ao bacharelado na faculdade Bethesda, tanto ele como outros teólogos, né? Então a gente é uma pessoa que eu nunca tive contato, né, a não ser pelo conteúdo didático, né, digamos assim, por meio das instruções, né, e orientações e pensamento teológico dele no material didático, mas por alguns vídeos a gente tem que respeitar também, independente de algumas divergências ou diferenças no nosso raciocínio teológico, né, no nosso conhecimento teológico, naquilo que a gente acredita, né? Ele sofreu um AVC. Então, eu vou ler aqui rapidinho aqui, tá? Vou entrar na reportagem pra gente não ficar demorando. E a reportagem até que é grande, eu vou tentar ler tudo. E então, ele já sofreu e aí ele acabou descobrindo que ele tem problemas cardíacos, né? Então vamos lá. Deixa eu ver o título aqui. Pastor Luiz Saião descobre problema cardíaco após sofrer um AVC, né? Os exames realizados durante a internação identificaram a origem do problema, um orifício no coração. Então é algo grave, né? O coração é a nossa máquina, a máquina do corpo de bombear o combustível do nosso corpo, que é exatamente o sangue, né? O pastor Luiz Saião, fundador e líder da Igreja Batista das Nações Unidas, IBNU, em São Paulo, deixou o hospital neste sábado, dia 7, após 12 dias de internação, devido a um acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC, né? A boa notícia foi compartilhada pelo próprio líder religioso em suas redes sociais com uma breve mensagem de gratidão. Abre aspas. Depois de 12 dias, alta, de volta para casa. Deus seja louvado. Amém. As informações são do Fuxico Gospel. É um outro site, que eu acho que eu já até trouxe aqui também. A recuperação foi considerada rápida e já na sexta-feira, dia 6, Saião havia aparecido em vídeo informando que sairia da UTI e que sua liberação médica estava próxima. Segundo ele, os próximos dias serão dedicados ao repouso e à recuperação da saúde. O momento do AVC em si. O incidente ocorreu no dia 26 de maio, enquanto o pastor estava em consulta com a médica Adriana Delarore, responsável por acompanhá-lo em um tratamento contínuo para as sequelas da Covid-19. Foi no banheiro do consultório que os primeiros sintomas surgiram: fraqueza em um dos braços, sudorese intensa e queda de pressão. Abre aspas. Logo pensei, isso é um AVC. Respirei fundo, me mantive calmo e consegui sair do banheiro, relatou o pastor. Disse, diante da situação crítica, a médica agiu rapidamente e levou Saião ao hospital em um táxi. Segundo ele, a chegada à emergência se deu em cerca de 5 minutos e o atendimento imediatamente foi crucial, né? O atendimento imediato foi crucial. Aí ele segue aqui, abre aspas novamente. Quando entrei na emergência, comecei a recuperar a fala rapidamente. A medicação foi administrada ainda na UTI e logo os movimentos também começaram a voltar, contou. O pastor descreveu o episódio como um livramento divino, destacando que poderia ter acontecido em um momento mais perigoso, como dirigindo ou em uma escada. Gente, o livramento, Deus é o grande construtor deste mundo e um dos seus atributos é o conhecimento, né? Não só a onipresença como a onipotência em si. Deus é poderoso, né? O suficiente, não vou nem falar o suficiente, Deus é todo poderoso, de modo que Ele conhece o nosso futuro, as nossas ações, o que vai acontecer. Então, Ele, dentro dos parâmetros estabelecidos, né, na sua palavra e segundo o seu querer, Ele nos orienta. Então, Deus, Ele está sempre agindo de modo que aquilo que vai acontecer conosco, há meios que são realizados por Deus para que nós possamos sobreviver neste mundo. Então não existe o acaso, o que existe é a permissão de Deus e a ação de Deus sempre nos respaldando diante de algo que vai acontecer conosco, certo? Se não fosse Deus, a Bíblia fala que o inimigo está cirandando, né? Está cirandando, porque ao nosso redor está o Espírito Santo e ao nosso derredor, né? Ou seja, além desse ciclo do Espírito Santo, está o inimigo buscando a quem tragar, mas entre o inimigo e nós há o que? A ação do Espírito Santo, esse ciclo de proteção. E tudo que vai acontecer,
né, seja por obra do diabo ou então até mesmo por questões de saúde, né, e fraqueza, por condições de ser humano, né, e pela idade vir a acontecer isso. Então Deus ele entra com providências, e foi o que ele falou, poderia estar acontecendo em qualquer outro lugar, mas aconteceu ali, né? Então já tinha um preparo de uma outra pessoa, um outro profissional que era a médica que eu acompanhava, para dar andamento né, na ocorrência dele, né, no atendimento dele. Causa do AVC, condição congênita. Vamos lá. Os exames realizados durante a internação identificaram a origem do problema: um orifício no coração, uma malformação congênita que permite a passagem de pequenos coágulos, podendo provocar obstruções cerebrais. Além disso, os médicos destacaram a presença de gordura nas artérias ou sinais de aterosclerose, o que foi considerado um fator positivo. Em suas postagens, Saião fez questão de ressaltar sua fé e agradecer a Deus pelo cuidado recebido. Aí abre aspas: a graça e o amor do Pai se manifestam mesmo nos momentos mais imprevistos. Oro para que essa experiência sirva de testemunho do amor de Deus em Cristo para muitos, escreveu. Para finalizar aqui, histórico de saúde delicado. Delicado, né? Histórico de saúde delicado. Então, não é a primeira vez que Luiz Saião enfrenta desafios graves de saúde. Em julho, de 2024, ele havia anunciado uma pausa sabática para tratar de diversos problemas, incluindo encefalomielite miálgica. Que nominho complicado, hein? Miálgica. Uma inflamação cerebral que causa dores contínuas, além de sequelas da Covid. Então, o Covid pode ter também contribuído, né? Corroborou aí, de repente, para o agravamento daquilo que ele já possuía, né? Como uma debilidade na saúde dele. Na época, revelou que seu tratamento exigia uma rotina rigorosa, incluindo a ingestão diária de 60 nutrientes e o acompanhamento de uma equipe médica multidisciplinar. Ele também já havia sofrido um AVC anterior, tornando o episódio mais recente ainda mais preocupante. Então, não é algo inédito, né? Atípico. Já aconteceu, né? Então, tem que manter cuidado, né? E estar sempre atento. Agora, com o retorno para casa e fase de recuperação, o pastor reafirma a sua confiança na providência divina e mantém o foco na restauração pela saúde. Então, aí fica aí os nossos sentimentos, digamos assim, não sentimentos, né? Mas a nossa solidariedade em relação a isso, né? E melhoras para que ele possa continuar a fazer o seu trabalho, que é um trabalho muito abençoado, um trabalho que merece respeito, que é falar da palavra de Deus, né? Tem as suas divergências, então, e há muitos teólogos hoje em dia que tem tanta divergência, e às vezes fica complicado até para as pessoas, para os cristãos que não têm um desenvolvimento teológico, né? Nem o básico, digamos assim, para acreditarem, porque hoje em dia tem tanta corrente teológica e fica complicado para você falar do evangelho, porque você vai sempre encontrar, né, um contrapartida, uma oposição, um outro argumento tentando te refutar, e é complicado mesmo, né? Mas são pessoas que merecem respeito e tem uma bagagem, tá certo? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai agora também, né, falar sobre outro assunto, tá? Que fica lá no site Guia-me, tá? Lá no site Guia-me. E a gente vai falar um pouquinho, porque a gente já está também quase esgotando aqui os nossos assuntos, né? O nosso tempo, aliás. E é interessante também porque esse assunto aqui é de suma importância, que é sobre cristãos que se reúnem no Big Ben para orar pelo Reino Unido. A igreja está sob ataque. Então, eu estou batendo muito nessa tecla, pessoal, mas é uma coisa que está acontecendo e a gente não pode virar os olhos, não pode fingir que isso não está acontecendo, né? Em paralelo a isso, existem outras coisas acontecendo, certo? Tem cachorro latindo aqui, ó. Como na área política. Então não é só questões de direitos civis, né, direitos sociais, né, que está no mundo todo que está havendo esse movimento, mas também o movimento paralelo a isso, né, está acontecendo também um movimento antissemítico muito grande, né? E a gente vê agora guerras e rumores de guerras, né? Então tudo isso faz parte, né, daquilo que Cristo falou, né, no Sermão da Montanha, né?
a questão das últimas coisas que estão acontecendo, né? E isso tudo é um prenúncio, né? Está anunciando a vinda de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo não está vindo, mas ele voltará, né? Não vou falar no gerúndio aqui, né? Vindo, não. Ele voltará. Falar que se ele está vindo, parece que ele está vindo de tão longe que até chegar aqui, mas não é. Jesus voltará e voltará de fato, certo? Então vamos discorrer um pouquinho sobre isso aqui para não demorar muito, que é sobre isso aqui, ó. Vou lá direto na reportagem. Cristãos se reúnem no Big Ben para orar pelo Reino Unido. E aqui a igreja está sob ataque, né? Na Praça do Parlamento em Londres, a multidão adorou a Deus e orou por um despertar espiritual entre britânicos. Vamos lá. Nossa, gente, eu tive que fazer uma pausa aqui no vídeo, porque os cachorros começaram a latir demais. Meu Deus do céu. E aí ia acabar atrapalhando a gravação, e mesmo com processamento de áudio fica difícil tirar quando o barulho ele é muito exagerado, né? Então vamos lá pra gente não demorar. Que é o seguinte, fala aqui sobre essa reunião dos cristãos, né? Lá fora, em Londres, falando sobre justamente isso, porque eles estão reivindicando, porque sabem que o antissemitismo está crescendo, já houve, né, muitas diásporas dos judeus, e vamos falar assim, dos cristãos, porque a caçada, né, ao antissemitismo, né, é uma coisa que é um horror. A gente não aprova, eu não aprovo, e sempre há, mas quando o movimento começa a tomar força, né, isso é um perigo, porque depois para você parar é complicado, e a gente já teve na história grandes acontecimentos, né, a respeito disso, né, e não foi bom, né? Então vamos lá. Cristãos se reúnem no coração de Londres para pregar o evangelho, adorar e orar pelo Reino Unido no último sábado. Cristãos se reuniram com o coração, né, em Londres, em frente ao Big Ben, na Praça do Parlamento. A multidão louvou ao Senhor e líderes cristãos ministraram a palavra de Deus. Muitas pessoas aceitaram a Jesus e outras foram curadas no culto ao ar livre. Nossa, isso é uma bênção. Organizado pelo evangelista Daniel Chand, do ministério Walking Like Jesus. E ele diz o seguinte, ó: Londres pertence a Jesus. Essa é uma nação cristã. Nós curvamos a um rei e ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Fecha aspas. Pregou Chand. E acrescenta: não estamos aqui para uma manifestação política, estamos aqui porque esta é uma proclamação profética. Agora é o tempo para um avivamento, uma reforma. Gente, isso é muito, muito bom. Aqui segue a reportagem, né? Ela é bem extensa, não vou prosseguir, só vou até aqui esse último parágrafo aqui da fala dele aqui. Tem uns vídeos, tem fotos, tem os vídeos, né? Aqui os prints das redes sociais. E com certeza isso aqui foi uma bênção e é um demonstrativo, né? Uma demonstração, melhor dizendo, da força que os cristãos têm, né? Porque tem como o nosso chefe, né? O nosso general é Cristo. Então a pessoa precisa acreditar. Tem que ser intrépido, tem que ser valente. Eu não vou demorar muito porque eu já tomei bastante tempo. A gente já tá com 18 minutos aqui. Vou fechar aqui os 20 minutos aqui, dando, né, agradecendo a vocês. Peço que vocês compartilhem novamente, não me cansarei, né? A gente tá começando e agora eu tô tendo um pouquinho mais de tempo para poder dar atenção a esse trabalho. Então nos dê aquela força, aquela ajuda, dê o seu like, vai lá conferir no site, no blog, as nossas postagens. Tem uma postagem recente falando sobre os trabalhadores da vinha. Logo eu colocarei mais alguns assuntos teológicos, né? E você pode depois printando, pode ir copiando e formar os seus livros, né? Eu quero colocar pelo menos um acervo em nuvem, né? Com alguns assuntos teológicos, nos meus pensamentos teológicos baseado na Bíblia, é claro, porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática e era que é o alvo, né, de estudo didático. Os outros livros didáticos são para nos ajudar, né, como por exemplo o livro que eu apresentei no início aí do vídeo,
que serve para poder, como um apoio, né? Então, é bom que você tenha um livro falando sobre a cultura, porque nós estamos aprendendo a Bíblia, e ela veio justamente na cultura hebreia, e a gente precisa aprender, pelo menos um pouquinho disso, para que nós possamos transportar isso para o nosso dia a dia e entender de fato como funcionava a cabeça ali, né? O trato, o dia corriqueiro, né? A vida social ali, para a gente interpretar e tirar isso também como proveito para o nosso aprendizado do nosso dia a dia. Tá certo, pessoal? Então fica com Deus, um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua vida, meu muito obrigado, e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.